Amigos concurseiros, neste nosso bloco, segundo bloco, nós vamos tratar das questões sobre juros simples. No bloco anterior, vocês devem recordar que eu mostrei para vocês a teoria sobre capitalização simples e capitalização composta. E você não cai mais naquelas pegadinhas do concurso. Quem é maior, o montante simples ou o composto? E você pensava sempre que era o composto, porque é juros em cima de juros. Não é dessa forma. Se, por exemplo, uma situação bem simples, quem conhece juros é quem pagou já alguma vez na vida o mínimo do cartão de crédito. Você deve estar chorando agora em casa, quando eu estou ao me ouvir falar isso. Pagou o mínimo do cartão de crédito, o juro é exorbitante. Só que, por exemplo, suponha que você tenha deixado de pagar seu cartão por 2 meses e 15 dias. Esses 2 meses, o cartão vai calcular a juros compostos. Por quê? A taxa é mensal. 2 meses é maior que 1, que é o primeiro período. Então, o composto é maior que o simples. E os 15 dias, como é menor que um mês, é uma fração de mês, o montante simples vai ser maior que o composto. Portanto, o banco lá, o cartão de crédito, vai calcular juros simples, a fração do período. E a juro composto, acima de um período. Para ele ganhar sempre mais que você. Esse roubo, isso é um roubo legal. Isso é autorizado no Brasil. Isso é autorizado. Isso chama-se convenção linear. É você sempre beneficiar o banco. Na verdade, é isso aí. Convenção linear. Você ganhar sempre, perder sempre para o banco. Porque a convenção linear diz, a fração de período, calculo no simples, porque é maior. Acima de um período, calculo no composto, que é maior também. Então ele sempre ganha mais. Não adianta. O banco sempre ganha de você. Agora, vamos resolver nossas questões? Para começar, essa aqui. E aí é importante que vocês estejam com a apostila em mãos. Baixem o material. Não dá para ficar acompanhando matemática financeira sem a apostila. Percebam. Sobre o tema capitalização simples e composta, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Na capitalização composta, os juros produzidos ao final de um dado período N se agregam ao capital, passando ambos a integrar a nova base de cálculo para o período subsequente, N mais 1, e assim sucessivamente. O que foi que eu quis dizer com essa letra A? Aliás, o que foi que o concurso quis dizer com essa letra A? Que no juro composto, a taxa sempre se incide sobre o capital imediatamente anterior e não sobre o inicial. É o famoso juro sobre juro, juro sobre juro. Então, a letra A é uma alternativa corretíssima. Letra B. Uma aplicação financeira que rende 12% ao ano irá gerar maior montante quando aplicado segundo o regime de capitalização simples, em comparação com o regime de capitalização composta. Ora, essa alternativa B só estaria correta se ele falar sobre o tempo. Se eu tenho uma aplicação financeira que rende 12% ao ano, 12% ao ano, e eu só passei um ano aplicando, tanto faz o simples e o composto. Os resultados serão iguais. E não vai ser mais vantajoso em um nem em outro. Vão ser iguais. Se for com menos de um ano, a taxa é anual. Mas se for com menos de um ano, o simples é maior. Se for com mais de um ano, o composto é maior. Portanto, a letra B é falsa. Letra C. Capitalização simples é o regime segundo o qual os juros produzidos no final de cada período têm sempre como base de cálculo o capital inicial. Ou seja, não é juro sobre juro, é sempre em relação ao inicial. A letra C, corretíssima. Nós estamos fazendo uma análise assim por cima. Vou te mostrar os slides para a gente fazer uma pequena revisão. Letra D. Uma aplicação de um capital de R$1.000, a taxa de juros de 10% ao mês, durante 3 meses,
no regime simples, gera montante de 1.300. Ora, 10% de 1.000 é 100. Esses 100 significam juros. Como é o mesmo valor de juros todo mês, e são 3 meses, eu vou pagar R$300 de juros. Montante, 1.000 mais 300, 1.300. Corretíssima também. Letra E. A aplicação de R$1.000, a taxa de 10% ao mês, em 3 meses, no regime simples, no regime de capitalização composta, gera juros de R$331. Quem viu a minha tabela de sistema de capitalização composta vai ver que isso aqui é verdadeiro. Vamos analisar com mais calma agora. Letra A. Por que ela é verdadeira? Porque o juro de cada período agrega-se ao capital e essa soma passa a render juros para o próximo período. Porque na letra A ele está falando de aplicação composta. Ela é verdadeira. Por que a letra B é falsa? É falsa porque ele disse que 12% ao ano é maior no montante composto do que no montante simples. Não, depende do tempo. Se for mais de um ano, é maior no composto do que no simples. Se for um ano, é igual nos dois. Se for menos de um ano, é maior no simples. Portanto, a letra B é falsa. A letra C é a definição de capitalização simples. Como foi a letra C, para você relembrar na sua apostila? Capitalização simples é o regime segundo o qual os juros produzidos no final de cada período têm sempre como base de cálculo o capital inicial. Com certeza correta. Letra D. Capital de 1.000. 10% ao mês é a taxa. Durante 3 meses, ele quer o montante. Essa é a fórmula de montante simples. O capital ele me deu R$1.000. A taxa foi 10%. 10 dividido por 100, 0,1. E o tempo? 3 meses. Então vai ficar assim, ó. Lembrar que 10% é 10 sobre 100, que é 0,1. Já tinha falado isso. 0,1 vezes 3, 0,3. 0,3 mais 1 dá quanto? 1,3. 1.000 vezes 1,3, 1.300. Alternativa verdadeira. Vejam a letra E. Uma aplicação de R$1.000, 10% ao mês em 3 meses, no regime composto, gera juros de R$331. Bom, no primeiro mês, 10% de 1.000, juro de quanto? De R$100. Montante, 1.100. Você pegou 1.000, vai pagar 100 de juros, vai ficar com quanto? Para pagar 1.100. Segundo mês, 1.100 é o que você está devendo. 10% dele, R$110. É juro sobre juro. Montante, 1.100 mais 110, 1.210. Terceiro mês, você deve 1.210. Vai pagar 10% de juros. Vai pagar quanto? 121. Se você não conhece, ó, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros de baixo. Fica 121 vezes 1. Dá 121. Montante. 1.210 mais 121 dá quanto? 1.331. O capital inicial era 1.000. Você pagou 1.331. Pagou quanto de juros? R$331. Alternativa verdadeira. E aí nós concluímos com êxito a primeira questão. E você viu como foi válida aquela nossa teoria no primeiro bloco. Vamos agora partir para a segunda questão. Segundo problema. Aplicação direta de fórmula. Vocês só precisam tomar cuidado com o seguinte, pessoal. No sistema de juros simples, a taxa e o tempo precisam estar nas mesmas unidades, ou seja, taxa mensal, tempo em meses, taxa anual, tempo em anos.
Se por acaso a taxa for anual e o tempo for em meses, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que transformar para que ambos fiquem na mesma unidade de tempo. Senão, eu não posso aplicar a fórmula. Percebam. Quais são os juros simples de 12.600? Com a taxa de 7,5% ao ano. Em 4 anos e 9 meses. Bom, 4 anos e 9 meses e taxa ao ano. Eu não posso aplicar a fórmula diretamente. Se a taxa está ao ano e o tempo está anos e meses, eu vou ter que fazer uma transformação. Vamos ver como é que vai ficar essa história. 4 anos, 48 meses. Ora, 4 anos mais 9 meses serão 48 meses mais 9 meses. Vai dar o quê? 57 meses. Taxa. Não é 7,5% ao ano? Se eu quiser transformar essa taxa anual em mensal, um ano tem 12 meses. Basta dividir 7,5% por 12. 7,5% é 7,5 dividido por 100, que dá 0,075. Dividido por 12, para transformar em meses, essa divisão aí não precisa ser feita agora, porque a gente pode cortar na hora de jogar na fórmula. Juro é capital vezes taxa vezes tempo. Bom, capital 12.600. Taxa 0,075 sobre 12. E o tempo 57 meses. Aplicação direta de fórmulas. Juro é igual a capital vezes taxa 0,075 sobre 12 vezes tempo 57 meses. Tudo nos conformes. Ó. Taxa mensal transformada em tempo em meses. Para simplificar, 12.600 dividido por 12 dá 1.050. 1.050 vezes 0,075 vezes 57. Aqui. Essa conta vai dar 4.488,75. E você pode acompanhar o gabarito na letra A. Não há como ter dúvida mais em fazer essas continhas aqui, hein? Não há. Aqui é matemática básica. Nós estamos em financeira. Admite que você está... Se ainda tem alguma dificuldade, vá pegar essas contas e vai resolver. Vá fazer. Vá refazer. É assim que você vai aprender. Criar a prática. Bem, amigos, vamos a mais uma questão. Terceira questão. Analise o cabeçalho da questão abaixo. Faça o cálculo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Em quanto tempo um capital de 15 mil reais aplicado a 26,4% ao ano renderá R$ 600.930 de juros, calculado pela fórmula dos juros simples? Bom, essa questão ela trouxe a taxa anual. Ela está perguntando em quanto tempo. Ela me deu o capital inicial, que foi 15 mil. Ela me deu os juros de 6.930, porque o rendimento é juro. Mas note que as alternativas estão todas em meses. O que me faz tentar transformar 26,4% ao ano em meses. Ao ano em meses. De ano para mês, o que é que eu faço? Divido por 12, porque um ano tem 12 meses. Acompanha comigo. 26,4% ao ano é a taxa. Capital, 15 mil reais. Juro de 6.930. Bom, quem é N? Qual é o tempo? Primeira coisa, 26,4% ao ano, eu divido por 12, para transformar em meses. Dá 2,2, porque 2,2 vezes 12 dá 26,4. Então é 2,2% ao mês. De posse da taxa mensal, é só aplicar a fórmula. Juro, capital, taxa, tempo. Capital, 15 mil. Juro,
6.930. Taxa 2,2% vezes o tempo, que é N. Note que esses dois zerinhos aqui eu vou cortar com os 100 aqui. 6.930 é 150, já cortados os zeros, vezes 2,2N. Bom, 330N é igual a 6.930. Por que isso? 150 vezes 2,2 dá 330. Eu agora vou passar o 330 dividindo o 6.930. Quem vai ser N? 21 meses. Ora, 6.930 dividido por 330 são 21 meses. Gabarito correto na letra A. Acompanharam? De posse dessa questão, você já está aí no clima da resolução. Vamos agora para o próximo exercício. Aplicação direta de fórmula. Porém, tome cuidado com taxa e tempo. Um capital de 15 mil foi aplicado a juros simples a taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser de quanto? O prazo. Ano e mês, está vendo nas alternativas? Vamos analisar os dados. Primeiro, um bimestre. São 2 meses. A taxa é de 3% ao bimestre. 3% ao bimestre, dividido por 2, dá 1,5% ao mês. Ora, um bimestre são 2 meses. O meu tempo agora são 2 meses. A taxa é 3% ao bimestre. Dividir por 2, dá 1,5% ao mês. Vai ser melhor de fazer os cálculos. Quais são os juros? O montante não foi 19.050? Olha o seu material. Montante, 19.050. Capital, 15 mil. O montante menos o capital inicial dá os juros, 4.050. Agora, pessoal, montante, capital, juros. Resumindo, juro 4.050 da subtração do montante do capital. Taxa 1,5% ao mês. Capital 15 mil. E o tempo? Vamos achar agora. Juro é capital, taxa, tempo. Juro 4.050. Capital 15 mil. Taxa 1,5%. E tempo não sabemos. Corta os zeros. 4.050 é 15 vezes 1,5, tá? Aqui é 15, por favor, desconsidere esse zero. Vai ficar, então, 225N igual a 4.050. Quando eu faço 15 vezes 1,5, né? No caso aqui foi o seguinte, foi uma pequena falha técnica aí, mas me perdoem aí, porque são muitos cálculos. Aqui era para ser 15 mil, estão vendo aqui? 15 mil. Aqui teria mais um zero. Então, quando eu corto esses dois, vai ficar 150. Não tem problema. 150 vezes 1,5, 225. Igual a 4.050. 4.050 dividido por 225 dá 18 meses. Que é 1 ano e 6 meses. Gabarito correto. Letra D. Acompanharam? Aqui era para ser mais um zerinho. 15 mil. Enfim. Mais uma questão. Vamos resolver. Somente dessa forma você aprende matemática financeira. Somente dessa forma. Ponta do lápis. Cálculo, cálculo e cálculo. Resolver muitas questões. É isso que eu vou fazer aqui com você. Pouca teoria, muitas questões. Porque é assim que o concurso faz. E nós temos que ir exatamente onde o concurso manda. Onde sua banca manda. Mais uma questão. Assinale a alternativa correta. A quantia de R$1.000, capital inicial, aplicados por 6 meses, a uma taxa de juros de 24% ao ano, perfazem um total, capital mais juros, de quanto?
Ele quer o montante, né? Capital mais juros. Ele me deu o capital, que é 1.000. Ele me deu a taxa 24% ao ano. Me deu o tempo de 6 meses. Porém, 24% ao ano em 6 meses não podem ficar assim. Portanto, 24% ao ano, facilmente se vê que é 2% por mês. É só dividir por 12. Um ano tem 12 meses. Juro é igual a capital. Ele me deu o capital, que foi 1.000. A taxa, 2%. E o tempo, 6 meses. 2 zerinhos cortados aqui, ó. Fica 10 vezes 2 vezes 6. Ora, 10 vezes 2 vezes 6, 120. O que é montante? É o capital inicial mais os juros. 1.000 mais 20, mais 120, ó. Capital 1.000 mais 120 dá um montante de quanto? 1.120. É só marcar. Letra D, a resposta. Ainda dá para resolver mais questões. Próxima. Acompanha comigo. Sexto. Um texto grande, mas que vai dizer o que você já sabia fazer. A fim de produzir os bens de que necessita no seu dia a dia, o homem combina recursos naturais, trabalho e capital. Pode-se dizer que os organizadores dos sistemas produtivos recebem lucros e os proprietários do capital recebem remuneração na forma de juros. Os juros simples podem ser calculados usando-se a relação juros simples é igual a capital vezes taxa unitária, que é aquela que divide por 100, vezes o número de períodos. Neste contexto, assinale a alternativa correta. Fórmulas. Ainda te deu a fórmula. Juro é capital, taxa tempo. Montante é capital vezes 1 mais I. Letra A. Se colocarmos 10 mil reais a juros simples durante 5 meses a uma taxa de 2% ao mês, nós vamos ter em cada mês 250 reais de juros. Bom, vamos olhar. O montante de 10 mil, 2% ao mês durante 5 meses, é igual ao montante de 10 mil durante 5% ao mês durante 2 meses. 5 alternativas para a gente avaliar. Vamos olhar cada alternativa, cada uma. Letra A. A letra A ele diz, nós vamos colocar 10 mil reais, é o capital. Durante um mês só, porque ele quer saber o juro de cada mês. E a taxa de 2% ao mês. Ele quer saber se o juro de cada mês vai ser por volta de 200 reais praticamente. 250 reais. Vamos ver se é 250. Juro é capital 10 mil. Taxa 2%. Vezes um mês, que é o juro de cada mês. Portanto, você vai tirar esses 2 zeros daqui. Vai ficar 100 vezes 2, 200. Então, o juro em cada mês é de 200 reais. E não de 250, como afirmou lá a nossa alternativa A. Portanto, essa alternativa está errada. Letra B. A letra B ele diz o seguinte. Montante de 10 mil. 2% ao mês, durante 5 meses. É a mesma coisa que o montante de 10 mil a 5% ao mês durante 2 meses. Primeiro, capital 10 mil. 2% ao mês durante 5 meses. Corta os zeros. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 5, R$1.000. Juros da primeira aplicação. Aí ele diz a segunda agora. Pegue os mesmos 10 mil reais. Só que agora não é mais 2%, agora é 5%. Não são mais 5 meses, são 2 meses. Corta os zeros. 100 vezes 5, 500. Vezes 2, 1.000. E ele disse, os montantes serão iguais. Ora, se os juros são iguais, o montante é o mesmo também. Essa letra aí, ela está
verdadeira e inclusive é a nossa resposta. Ele quer a alternativa verdadeira. Mas você não se contenta somente em achar essa alternativa verdadeira. Você quer analisar as próximas para poder estudar melhor em casa. Vamos à letra C. A letra C ele diz o seguinte: se colocarmos 10 mil reais a juros simples durante um semestre, que são 6 meses, a taxa de 5% ao mês, nós vamos duplicar o capital. Bom, capital 10 mil, taxa 5%, 6 meses. Corta os zeros, 100 vezes 5, 500, vezes 6, 3 mil reais. O capital era 10 mil, agora o juro ficou de quanto? De 3 mil. Eu vou ter um montante de mais ou menos 10 mil, de 13 mil reais. Duplicou o capital? Duplicar seria se fosse para 20 mil, porque era 10 mil. Então, alternativa errada. O montante foi de 13 mil. Para ter duplicado, teria que ser 20 mil reais, porque o capital foi de quanto? 10 mil reais. Alternativa errada. Letra D. A letra D ele diz o seguinte: montante de 10 mil a 5% ao mês, durante 2 meses, é exatamente 10.100. Falsa. O capital é 10 mil, a taxa é 5% e o tempo 2 meses. Quais são os juros? Capital, taxa, tempo. Corta os dois zeros. 100 vezes 5, 500 vezes 2, R$1.000 de juros. Qual seria o montante então? 10 mil, que é o capital, mais os juros de 1.000, dá quanto? 1.100. No caso, 11 mil reais. Perdão por conta desse zerinho aqui que faltou. Essa alternativa está falsa. Não é 1.100. Letra E. Letra E ele fala de um capital de 10 mil reais, com a taxa de 10% ao mês. 120 reais serão os juros. Bom, 10 mil, 10% no primeiro mês, corta os zeros, vai ficar 100 vezes 10, R$1.000. E não 120 reais de juros. Alternativa falsa. Concluímos com êxito esse problema e esse bloco para a gente está encerrado. Eu peço que vocês estejam com a apostila em mãos, porque só assim você vai poder acompanhar direitinho o nosso curso. Até o nosso próximo bloco. Esse roubo, isso é um roubo legal. Isso é autorizado no Brasil. Isso é autorizado. Isso chama-se convenção linear. É você sempre beneficiar o banco. Na verdade, é isso aí. Convenção linear. Você ganhar sempre, perder sempre para o banco. Porque a convenção linear diz: a fração de período, calculo no simples, porque é maior. Acima de um período, calculo no composto, que é maior também. Então ele sempre ganha mais. Não adianta. O banco sempre ganha de você. Agora, vamos resolver nossas questões? Para começar, essa aqui. E aí é importante que vocês estejam com a apostila em mãos. Baixem o material. Não dá para ficar acompanhando matemática financeira sem a apostila. Percebam. Sobre o tema capitalização simples e composta, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Na capitalização composta, os juros produzidos ao final de um dado período N se agregam ao capital, passando ambos a integrar a nova base de cálculo para o período subsequente, N mais 1, e assim sucessivamente. O que foi que eu quis dizer com essa letra A? Aliás, o que foi que o concurso quis dizer com essa letra A? Que no juro composto, a taxa sempre se incide sobre o capital imediatamente anterior e não sobre o inicial. Amigos concurseiros, neste nosso bloco, segundo bloco, nós vamos tratar das questões sobre juros simples. No bloco anterior, vocês devem recordar que eu mostrei para vocês a teoria sobre capitalização simples e capitalização composta. E você não cai mais naquelas pegadinhas do concurso. Quem é maior, o montante simples ou o composto? E você pensava sempre que era o composto.
porque é juros em cima de juros. Não é dessa forma. Se, por exemplo, uma situação bem simples, quem conhece juros é quem pagou já alguma vez na vida o mínimo do cartão de crédito. Você deve estar chorando agora em casa, quando eu estou ao me ouvir falar isso. Pagou o mínimo do cartão de crédito, o juro é exorbitante. Só que, por exemplo, suponha que você tenha deixado de pagar seu cartão por 2 meses e 15 dias. Esses 2 meses, o cartão vai calcular a juros compostos. Por quê? A taxa mensal 2 meses é maior que 1, que é o primeiro período. Então, o composto é maior que o simples. E os 15 dias, como é menor que um mês, é uma fração de mês, o montante simples vai ser maior que o composto. Portanto, o banco lá, o cartão de crédito, vai calcular juros simples, a fração do período. E a juro composto, acima de um período. Para ele ganhar sempre mais que você. É o famoso juro sobre juro, juro sobre juro. Então, a letra A é uma alternativa corretíssima. Letra B. Uma aplicação financeira que rende 12% ao ano irá gerar maior montante quando aplicado segundo o regime de capitalização simples, em comparação com o regime de capitalização composta. Ora, essa alternativa B só estaria correta se ele falar sobre o tempo. Se eu tenho uma aplicação financeira que rende 12% ao ano, 12% ao ano, e eu só passei um ano aplicando, tanto faz o simples e o composto. Os resultados serão iguais. E não vai ser mais vantajoso em um nem em outro. Vão ser iguais. Se for com menos de um ano, a taxa é anual. Mas se for com menos de um ano, o simples é maior. Se for com mais de um ano, o composto é maior. Portanto, a letra B é falsa. Letra C. Capitalização simples é o regime segundo o qual os juros produzidos no final de cada período têm sempre como base de cálculo o capital inicial. Ou seja, não é juro sobre juro, é sempre em relação ao inicial. A letra C, corretíssima. Nós estamos fazendo uma análise assim por cima. Vou te mostrar os slides para a gente fazer uma pequena revisão. Letra D. Uma aplicação de um capital de R$1.000, a taxa de juros de 10% ao mês, durante 3 meses, no regime simples, gera uma amortização simples, é o regime segundo o qual os juros produzidos no final de cada período têm sempre como base de cálculo o capital inicial. Com certeza correta. Letra D. Capital de 1.000. 10% ao mês é a taxa. Durante 3 meses, ele quer o montante. Essa é a fórmula de montante simples. O capital ele me deu R$1.000. A taxa foi 10%. 10 dividido por 100, 0,1. E o tempo? 3 meses. Então vai ficar assim, ó. Lembrar que 10% é 10 sobre 100, que é 0,1. Já tinha falado isso. 0,1 vezes 3, 0,3. 0,3 mais 1 dá quanto? 1,3. 1.000 vezes 1,3, 1.300. Alternativa verdadeira. Vejam a letra E. Uma aplicação de R$1.000, 10% ao mês em 3 meses, no regime composto, gera juros de R$331. Bom, no primeiro mês, 10% de 1.000, juro de quanto? De R$100. Montante, 1.100. Você pegou 1.000, vai pagar 100 de juros, vai ficar com quanto? Para pagar 1.100. Segundo mês, montante de 1.300. Ora, 10% de 1.000 é 100. Esses 100 significam juros. Como é o mesmo valor de juros todo mês, e são 3 meses, eu vou pagar R$300 de juros. Montante, 1.000 mais 300, 1.300. Corretíssima também.
Letra E. A aplicação de R$ 1.000, a taxa de 10% ao mês, em 3 meses, no regime de capitalização composta, gera juros de R$ 331. Quem viu a minha tabela de sistema de capitalização composta vai ver que isso aqui é verdadeiro. Vamos analisar com mais calma agora. Letra A. Por que ela é verdadeira? Porque o juro de cada período agrega-se ao capital e essa soma passa a render juros para o próximo período. Porque na letra A ele está falando de aplicação composta. Ela é verdadeira. Por que a letra B é falsa? É falsa porque ele disse que 12% ao ano é maior no montante composto do que no montante simples. Não, depende do tempo. Se for mais de um ano, é maior no composto do que no simples. Se for um ano, é igual nos dois. Se for menos de um ano, é maior no simples. Portanto, a letra B é falsa. A letra C é a definição de capitalização simples. Como foi a letra C, para você relembrar na sua apostila?